Olá, esse é mais um Vinedcast, o podcast da Vined Central. Seja muito bem-vindo e vamos lá, porque hoje nós temos uma convidada muito especial. Roda a vinheta. E hoje nós temos a alegria de receber a nossa irmã Maria Azevedo, com um testemunho muito lindo, que eu tenho certeza que vai edificar você, sua casa. E olha, já pensa aí para quem você vai mandar esse testemunho, que é muito lindo. E aí, Maria, seja muito bem-vinda. Que alegria receber você. Obrigada, muito obrigada. Mais uma vez aqui, né, no Vinedcast. Estou muito feliz de mais uma vez poder participar com vocês. Eu também. Então, pronto, vamos lá. Vamos lá, então, vamos começar, porque a gente sabe que tem uma história muito linda aí. Gente, fica muito ligado, porque eu tenho certeza que vai impactar a sua vida e da sua família, viu? Maria, conta pra nós, quem é a Maria da infância e da adolescência? Conta um pouquinho da sua história pra nós aí. Então, Karine, eu sempre fui uma criança muito alegre, uma criança muito extrovertida, uma criança muito feliz. Nunca tive problema, minha família sempre foi uma família muito unida, né? Então, assim, na minha infância até então foi uma infância tranquila. Porém, eu até citei isso no meu testemunho na igreja. Teve uma época, quando eu tinha por volta ali de uns 5 anos de idade, eu estava brincando ali na lama, brincando no chão, e teve uma moça que passou, uma vizinha nossa na época, lá em Belém. Aí ela passou e falou assim: olha, não mexe aí, não brinca aí, porque aí tem uma sanguessuga nessa lama. Com certeza ela entrou em você, ela vai até o seu coração e vai te matar. E eu fiquei apavorada. Imagina, uma criança de 5 anos ouvir. Aí eu falei assim: meu Deus, eu vou morrer. Entrou alguma coisa em mim e vai me matar. Sim. Corri pra minha avó, cheguei lá e falei: vó, eu tô passando mal. A moça falou que entrou um negócio em mim, vai pro meu coração e vai me matar. Aí a minha avó falou assim: para com isso, menina, não tem nada disso, esquece isso. Tudo bem. Porém, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Depois daquilo... Aquilo te causou um trauma, no caso, já. Trauma. Foi crescendo com aquilo na mente. Isso. Depois dali, eu me tornei uma criança ansiosa, medrosa. Eu me tornei uma pessoa medrosa. Eu desenvolvi TOC, né? É transtorno obsessivo compulsivo. Na época eu não sabia o que era. Hoje eu sei que foi TOC. Eu lavava minha mão várias vezes, eu andava em quadradinhos, eu riscava meu caderno, eu jogava um bonequinho do videogame, sabe? Fazia repetições, várias repetições. E eu fiquei com aquilo, chorava por motivo que nem eu sabia qual era o motivo. Só que não fiz tratamento, não fiz acompanhamento, e isso passou. Passou, entre aspas, porque eu me tornei uma adolescente, uma adulta sempre ansiosa. Uma ansiedade que não prejudicava a minha vida. Mas, sabe, aquele negocinho que ficava sempre ali? Não prejudicava no momento, mas aquilo no futuro... Aí no futuro, tudo desandou. Mas na hora não, eu achava que estava tudo bem, tudo tranquilo, passou, né? E aí foi quando eu... Adolescente, eu tive problemas com bullying, tive problemas... Sempre fui uma adolescente gordinha. Isso na escola? Na escola. E rua também, ou era mais na escola? Mais na escola, por isso? Mais na escola. Também tentava ser forte, nunca fui uma pessoa muito... Meu pai me ensinou, não sei se isso acaba sendo muito bom ou se acaba sendo um pouco ruim também, a ser uma pessoa muito forte. Então, eu tentava... compensar tudo. Não é nada, isso não é nada, as pessoas estão fazendo isso, mas está tudo bem. Mas no fundo eu ia guardando aquele sentimento. Já teve vezes, eu tinha uma bizinha, eu lembro quando eu era adolescente, que escondiam a minha moto. Aí quando eu saía do colégio, eu chegava lá fora, minha moto não estava. Estava tipo num mato. Os adolescentes mesmo do colégio me desenhavam, faziam desenhos, colocavam na arquibancada dos jogos internos, assim, para todo mundo ver. Então eu tive esse período também na minha vida, em que uma vez meu pai chegou em casa e me viu passando ferro no meu cabelo, né, para alisar, porque eu não gostava do meu cabelo, não gostava do meu corpo. E Maria, veio algo na minha mente agora.
dessa situação que você passou, desses rapazes que faziam isso com você, essas pessoas de escola, você chegou a reencontrar algum anos depois? Ah, muitos. Quase todos. É mesmo? Como Todos. foi a sua reação ou a deles? A deles de fingir que nada aconteceu, eram muito adolescentes, né? Éramos crianças. Muito tempo já. Eu gostava de você, enfim, essa era a reação. Era só uma brincadeira. Era só uma brincadeira. E eu acabei não levando também, Karine, pro coração, porque sim. eu acho que isso ia fazer mal só pra mim. Sim. Na época me fez mal. Na época eu reprovei de ano. Então, assim, foi algo que me maltratou naquela época, mas na verdade, eu consegui ali, por conta da minha família, ser uma família muito estruturada, por conta de eu ter muito apoio emocional, eu consegui ir lidando como eu podia com todas as situações que aconteceram comigo. Então, eu não guardei mágoa, rancor, nem nada disso. Mas lembra, quando vê a pessoa, tu lembra daquilo que passou, né? Acontece. E aí foi isso. Aí depois de tudo isso, quando eu já fiquei mais adulta, né? Na verdade, quando eu tinha ali por volta de uns 12, 13, 14 anos, eu entrei numa igreja, né? Foi aí que eu tive... A minha tia é pastora, então ela sempre falava pra gente, mas não era a igreja dela. Era uma igreja daqui da cidade. E aí eu comecei a frequentar essa igreja. Então, você começou a conhecer a Cristo a partir dos seus 12 anos de idade. Isso. Digamos eu costumo dizer que, assim, eu conheci a igreja. Eu conheci um Cristo que as pessoas falavam. Sim. Mas eu não conhecia a Cristo verdadeiramente, porque hoje eu conheço a Cristo verdadeiramente. Eu sei que é totalmente diferente daquilo que eu vivi. Porque eu sinto ele muito mais presente. Naquela época era como se fosse meio que... Era legal, eu amava estar ali. Eu sentia que era um lugar bom para mim, mas eu não sentia aquele amor, sabe? Aquele amor avassalador, aquela coisa assim de ter alguém com quem contar. Talvez era mais assim, eu vou... Tem uns coleguinhas... Isso. E aí fiquei ali até por volta dos meus 15, 16 anos. Participava do Ministério Infantil lá também, igual eu estou aqui hoje, mas não participava do Ministério de Louvor. Porém, eu já cantava por ali, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não participava do Ministério de Louvor, não. Sim. Quando eu tive, por volta de uns 15, 16 anos, minha mãe foi para Santarém fazer faculdade de Direito. E eu fui junto, tive que ir junto. Porque eu ia fazer faculdade também, né? E aí, quando eu fui para lá, foi que me apresentou esse mundo da música. Teve um rapaz que entrou em contato comigo e perguntou se eu tinha interesse em cantar numa banda de baile, por conta de ver vídeos meus no Facebook. Como eu postava de vez em quando uns vídeos, ele me chamou e eu fui lá falar com ele. E ele falou, você tem interesse em cantar numa banda de baile? Que é banda de 15 anos, formatura, aniversário. Aí eu falei... Bora tentar. Ali eu estava totalmente crua e ele meio que me formou ali na música, sabe? E eu comecei a cantar. E foi aí que a noite foi apresentada para mim, aos 16, 17 anos de idade. Em Santarém, aos 16 anos, foi que você conheceu esse mundo e já não participava mais da igreja. Você não tinha mais nenhum... Em Santarém, você não chegou a ir em nenhuma igreja? Cheguei aí na Vinha. De Santarém? Sim, eu fui na Vinha de Santarém, há muitos anos atrás. Só que eu não conseguia manter constância, porque eu cantava à noite. E aí eu não ficava. Eu ficava um pouquinho e depois eu me dispersava e aí tinha um show para fazer, tinha um evento, porque foi ficando muito intenso a questão da cantoria à noite, sabe? Eu ia para a faculdade, depois eu comecei a cantar sertanejo. Teve uma pessoa que me mandou mensagem, que hoje é minha amiga, mas ela me mandou mensagem no Instagram, falou, olha, eu vi que você canta numa banda de baile, e foi puxando, sabe? Você tem interesse em cantar sertanejo? A gente está querendo fazer uma dupla na época que tinha aquela Maiara e Maraísa e tal. Você tem interesse em cantar uma dupla, fazer uma dupla? E tinha uma menina que cantava comigo na banda de baile. Então eu falei assim, Carol, posso até falar o nome dela, não tem problema. Falei, Carol, tu não quer cantar junto comigo? Pra gente cantar sertanejo? Tem uma moça que tá chamando a gente de um bar aqui em Santarém. Aí ela falou, vai, bora então. Aí foi quando... Não nada a perder, vamos. Foi. Aí a gente começou a cantar em Santarém, começou a cantar em Alenquer, em Oriximiná, em tudo quanto é região por lá, a gente começou a cantar. Aí tomou uma proporção muito grande e eu comecei a entrar nesse mundo da música, da noite. E isso tudo em Santarém? Tudo em Santarém.
E você fez faculdade lá? Fiz. Você fez faculdade de quê? De Direito. Então você também é advogada. Não, eu sou bacharel em Direito. Entendi. Eu fiz Direito, mas não fiz OAB, então eu sou bacharel. Uhum. Aí a minha mãe fez Direito, minha mãe é advogada. E o meu esposo, que é meu esposo hoje, estudava com a minha mãe lá, Direito. Como vocês se conheceram? Pois é. Apresenta para nós o seu esposo e o seu filho. Apresenta para nós aí. Tá, meu esposo é o John, meu filho é o Walter Lourenço, né? Mas assim, eu conheci o meu esposo, ele estudava com a minha mãe. Eu tinha saído de um relacionamento anterior e tal, mas não queria nada nem ninguém, né? Tava naquela fase assim, não quero nada, vou aqui aproveitar minha vida. Vou curtir a vida. E aí ele estudava com a minha mãe falava assim, Maria, tem um menino que estuda comigo, um menino tão bom, ele é tão legal, não sei o quê. Eu dizia, mãe, não quero ninguém, não quero nada, não quero ninguém, não me apresenta ninguém, não quero saber. Aí ela fazia um churrasco lá em casa, chamava ele, aí então levava. Era tudo muito ela fez articulado. Ele chamava ela de sogra, nem me conhecia na faculdade lá deles, porque eles estudavam à tarde e eu à noite. E aí foi nisso. Aí depois eu estagiei na Defensoria Pública do Estado, né? E ele já estagiava lá. Eu consegui passar na prova e ele já estava lá, porque ele era um semestre a mais. E a minha mãe também estagiava lá. E aí foi quando a gente realmente se conheceu. E aí o que ela falou fez sentido. E aí a gente começou a namorar, né? Começou a ter um relacionamento. E aí, um ano depois, já tinha terminado minha faculdade. E aí eu falei pra ele assim, tô indo embora pra Altamira, eu sou de Altamira, meu pai tá lá, minha mãe vai voltar. Ele é de lá, de Santarém. Ele é de Itaituba e morava em Santarém. Aí ele falou, então bora, né? Ele simplesmente veio comigo. E aí, daí em diante, a gente começou a viver junto aqui em Altamira. Mas foi isso. E aí, quando a gente veio pra cá, ele era advogado. Mas sabe que advogado, início de carreira, nada é muito fácil, né? Então, ele veio pra cá pra fazer o nome dele, trabalhar e tudo mais. E eu vim sem ser advogado. Eu vim só sabendo cantar. Bacharel em Direito. Chegou aqui, eu comecei a cantar nos bares da cidade. Só que eu estava cansada de cantar em bar e ficar naquela mesma, sabe? O dinheiro era pouco, não tinha como eu manter uma família com isso. E aí eu pensei, eu tenho vontade de trabalhar com isso, eu vou montar um bar. E foi quando a gente decidiu. Foi quando veio a criação do bar. Do boteco. Aí eu falei assim... Boteco da Maria, né? Eu tenho certeza que você que está nos assistindo, que é de Altamira, conhece o Boteco da Maria. Conheceu o boteco. Conheceu, certeza. Muita gente. Conheci muita gente através do boteco. Quanto tempo você ficou com o boteco? Como foi? Mais ou menos uns 7 anos. 7 anos, Maria? 6 para 7 anos ali, quase 7. A gente ficou com um bar. A gente montou, né? Aí começamos a trabalhar. Aí uma vida louca. A vida de quem trabalha em bar é uma vida... É de manhã, tarde, noite, não tem hora, não tem dia, não tem nada. É uma vida muito puxada. Sim. E aí a gente ficou nessa pegada aí durante anos e por conta de toda essa pegada, acho que um acúmulo de coisas, eu comecei a desenvolver ansiedade. Comecei a me tornar aquela minha ansiedade. No início, era tudo mil maravilhas? Uau, tô com meu bar, tá dando tudo certo. Mas com o passar do tempo, isso custou anos para começar a ansiedade, com essa correria, com essa agitação? Começou logo que a gente montou o bar. Aí já começou... Então, por muito tempo, até o final, você... Sim, eu passei muito tempo difícil. Com ansiedade. Ela foi só piorando. Mas eu passei... Sabe aquela ansiedade que tu diz assim, não é nada não, é normal, besteira coisa do dia a dia. Isso. E a minha ansiedade, ela era junto com síndrome do pânico, então eu achava que eu estava doente, entende? Eu achava que eu sempre estava doente. A síndrome do pânico, para quem não conhece, para quem não sabe, deixar claro aqui para vocês, ela é uma doença que ela te faz achar o tempo todo que vai morrer. É medo, ela te dá muito medo. Além da ansiedade, você tem muito medo. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo uma dor de cabeça, estou sentindo uma dor na perna, eu tenho um câncer, eu tenho uma doença grave. Você faz exames complexos. Isso também inclui que você imagina que existam pessoas que querem fazer o mal para você? Algumas pessoas têm isso. No meu caso, eu não tinha. É só questão física mesmo, de doença. Era comigo. Mas tem pessoas com síndrome do pânico que também acham isso. Acho que depende muito da situação, do trauma que a pessoa viveu. Porque eu tinha conheci uma pessoa que foi assaltada
E ela desenvolveu o síndrome do pânico e ficou com medo de matarem ela. Então, todo mundo ela achava que ia matar. No meu caso, como alguém me assustou para a morte... Eu ia falar isso agora. Então, quando você era criança lá, que disse que você poderia pegar uma doença, quando você estava nessa situação da ansiedade, sempre algo ia te fazer mal para a doença, né? Isso, para a morte. Eu sempre iria... Fiquei com aquele pensamento de que, eu vou morrer, entendeu? Sim. Eu passo mal aqui, vai me dar um infarto, vai me dar alguma coisa, eu vou morrer. Então, eu não achava que eu tinha ansiedade, eu achava que eu estava doente. Eu falava assim pro meu esposo, amor, não estou bem. Eu tô com dor de cabeça, eu acho que eu tenho alguma coisa na minha cabeça. Aí ele dizia, não, você não tem nada na sua cabeça. Tá muito paciente, meu Deus do céu, Deus foi bom demais comigo. Aí ele dizia, você não tem nada na sua cabeça. Eu dizia, amor, eu preciso fazer um exame. Aí eu perdi as contas, eu acho que eu fazia 3 ressonâncias magnéticas num ano. É mesmo? Eu fazia tomografia, eu fazia exames de alta complexidade, assim, e não dava nada. Aí quando não dava nada, a minha dor de cabeça passava. Aí eu ia para uma outra dor. E uma coisa muito importante que eu falei também no testemunho aqui da Vinha, que eu vou falar aqui para vocês também, acho que são coisas que vale a pena ser dito. A ansiedade, ela causa dor física, ela causa dor no corpo. Além da alma, ela dói o corpo. Então, se você está sentindo dores, ela causa dor real. É muito difícil você dizer para alguém que está com uma dor real de que aquilo é da cabeça dela. Então, era muito difícil alguém conseguir me dizer, você não está sentindo isso. Eu dizia, mas eu estou sentindo, a dor está aqui. Ela é real. E aí ela só passava quando eu fazia exame ou quando eu fazia algum... Quando você tinha uma prova de que não, você não tem nada naquela situação que você está passando hoje, uma dor de cabeça, não, você não tem nada, tá tudo tranquilo. E eu nunca pensava assim, é uma dor, uma enxaqueca. Não, era uma dor de cabeça para a morte. Eu tô com um tumor na cabeça. Era só doenças graves, eu ficava o tempo todo achando que eu ia morrer, entende? E aí isso foi indo, e eu fazendo exame, gastando dinheiro, e fazendo exame, e o bar rolando, e eu lá durante anos. Nesse período que eu trabalhava no bar, eu vou dar um adentro pro nascimento do Walter Lourenço, né? Eu fiquei com o John ali uns 2 anos, e a gente começou a ter vontade de ter um filho, porque eu sempre tive o sonho de ser mãe. Ser mãe sempre foi meu sonho. Então eu falei assim, amor, vamos começar a tentar. A gente começou a tentar. Eu não consegui engravidar. Eu não conseguia ter filhos. Eu fiz tratamento, eu fui médico, o John foi médico, fez exames que precisava e a gente não sabia o motivo. Até então a suspeita era endometriose, não sei ainda se confirma isso, mas era suspeita, porque endometriose é difícil de tu ter um diagnóstico certo. E aí eu não consegui, a gente passou 5 anos tentando engravidar, fazendo teste de gravidez todo mês, fazendo tudo que tinha que ser feito, tabelinha, tudo. E eu não conseguia engravidar. E isso também foi me gerando uma outra ansiedade, né? Um medo de não conseguir. Poxa, será que agora não vou ser mãe? Algo que era o meu sonho. E aí eu tentava e nada. Chegou um belo dia, eu fui no banheiro, aí eu fiz um teste de gravidez, deu negativo. Aí eu ouvi no banheiro, tava só eu no banheiro. Eu comprava até escondido já do meu marido, porque todo mês eu comprava 5 testes antes da minha menstruação atrasar. Porque eu ia fazendo achando que eu estava grávida, e eu nunca estava. E aí eu chorei, eu vi esse teste negativo, aí eu chorei. Poucas as vezes que eu choro, nesse dia eu chorei. Cansada, fadigada já. E aí eu falei assim, aí eu ouvi uma voz que dizia para mim assim, você já pediu para Deus? Alguma vez você já pediu para Deus? Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu estou tentando há anos engravidar de todos os métodos possíveis, mas eu nunca, em uma oração sincera, pedi um filho para Deus. Nunca tinha pedido. Aí eu peguei, me ajoelhei dentro do banheiro e falei com Deus. Eu falei assim, Senhor, eu não era cristã, não estava na igreja, eu estava no bar, lá, naquela vida. Eu falei assim, Senhor, eu quero te pedir um filho. É o meu sonho ser mãe. Eu não sei quando, não sei como que o Senhor vai me dar esse filho, mas eu quero que o Senhor me mande um filho. No outro mês eu estava grávida. Não tinha nem atrasado a minha menstruação, eu estava grávida. E abrindo um parêntese para o que você falou, é muito interessante que na nossa vida, no dia a dia, nós fazemos isso. A gente fala para todo mundo que a gente está sentindo. E a gente sabe que Deus está ouvindo, mas a gente não chega nele e fala, Deus, eu estou sentindo exatamente isso na minha vida. Por favor, me ajuda. A gente não tem essa conexão de chegar com ele.
E você falou algo que eu ia te perguntar. Se nesse momento do bar, dentro do bar, se você teve alguma experiência com Deus, você respondeu, você teve uma experiência. Eu tive uma experiência. Você chegou e teve essa experiência dentro do bar com Deus. Eu acho interessante isso. Não, Deus nunca me deixou de Você lado. teve alguma experiência com Deus antes disso? Alguma experiência assim bem íntima com Jesus? Antes do Lourenço, eu não lembro. Eu lembro assim de coisas específicas no bar. A gente teve muito livramento, né? Muito livramento. Teve uma vez que teve uma briga lá que uma moça ela quebrou uma garrafa de long neck, ela ia furar o esposo dela e eu tava na divisão porque eu tinha essa mania de ir lá para tentar separar porque eu achava que eu ia resolver. Sim. E aí por ela ser dona, né? Talvez, né? Eu vou lá para evitar, né, a confusão Sim. maior. E aí ela tentou furar o esposo dela e eu estava na frente, e aí o meu funcionário conseguiu segurar a garrafa dela na hora que ela ia, porque iria pegar em mim, né? Teve a questão do homicídio que teve lá, né? que também foi um livramento imenso de Deus pra gente, porque a gente não, o bar estava muito lotado, a gente não sabia a dimensão, não sabia o que estava acontecendo, não sabia nada. A gente passou lá por muitas provações e muitos livramentos. Então você teve livramentos de Deus mesmo que poderiam ter sido terríveis para vocês, né? Sim. A gente, estava na iminência sempre de medo de algo acontecer. Meu Deus, pode acontecer alguma coisa, pode ter algum problema. E isso também... Até porque vocês não conseguem ter o controle de todos que estão ali. Não tem. Então a gente passou por muitos problemas ali. E aí eu grávida, trabalhei grávida até os 9 meses, teve a pandemia, eu tive meu filho na pandemia, eu peguei Covid com 7 meses de grávida e eu não soube, eu não tinha ansiedade, eu não tinha síndrome do pânico. Se eu soubesse que eu tinha pego Covid, que eu estava com Covid, eu não sei como que seria, porque a minha ansiedade teria atacado de uma forma extrema. E até nisso teve o cuidado de Deus, porque eu fiquei gripada, o meu Covid foi leve e eu não fiz exame, eu não fui atrás de saber. Eu ia te perguntar como você ficou sabendo do Covid. Porque a minha médica, a minha obstetra, eu falei para ela que eu estava gripada, que eu tinha ficado gripada, eu até troquei de obstetra nessa época. Aí eu falei para ela que eu tinha ficado gripada há 1 mês atrás. Aí ela falou, vamos fazer um teste de anticorpo, né? E aí deu que eu tinha pego o Covid recentemente. E aí foi que porque ela disse que até para o parto eu precisava ter esse cuidado para saber se eu tinha pego ou não. Sim. E aí tive o Lourenço, já com a minha ansiedade no extremo, no auge dos meus 110 quilos, passando muito mal. Com 3 dias depois eu tive eclâmpsia pós-parto. Você teve? Minha pressão foi para 23/12 e eu fui internada no HGA, às pressas, né? Fui internada no HGA porque minha pressão não estava baixando e levei meu nenenzinho recém-nascido junto comigo. Levamos, a gente foi na época da pandemia. Teve uma colega de infância minha que a neném dela foi para casa e ela faleceu no hospital no mesmo período que eu. Então muita coisa acumulou, muita coisa. Aquele medo de perder meu filho, medo de não estar ali por ele, sabe? Medo de ter tido um problema maior. Comecei a tomar 5 remédios controlados para pressão. Tive tudo que tu imaginar. Foi muito complicado essa época, mas eu sempre acreditando que era propósito de Deus, eu sempre agradecendo a Deus porque o meu maior sonho estava ali comigo. Eu tinha tido meu filho, que era tudo que eu tinha pedido para Deus. Eu tinha um marido presente, eu tinha uma família presente, então eu sempre agradecendo. Mas aí eu abro um outro adentro para as pessoas que também estão me ouvindo em relação a isso. Às vezes a ansiedade, ela não tem a ver com como que está a sua vida, a sua família, o seu casamento. Muita gente dizia para mim assim, mas a tua vida está perfeita. Você sempre quis isso aqui, você tem tudo que você sempre quis. Você tem uma família, você tem um filho que você pediu, você tem uma casa maravilhosa, você tem família, tem tudo. E eu me culpava, porque eu pensava, eu tenho tudo, por que eu estou triste? Eu tenho tudo, por que eu preciso ficar desse jeito, sem o que está acontecendo? Então, assim, você não precisa se culpar. Não importa o quanto a sua vida esteja aparentemente perfeita, o que você sente dentro de você é o que importa no momento. Então foi isso, e eu fui adiando. Quando eu não aguentei mais, foi quando eu vi que eu não conseguia mais entrar dentro do boteco. Eu entrava, eu tinha crise de ansiedade. Comecei a ter crises. Então o lugar que antes era um refúgio para você, agora se tornou
Um local onde você não conseguia nem conseguia ficar mais dentro. Às vezes muita gente não via e não percebia, mas antes de eu cantar, onde todo mundo se divertia e cantava Você junto cantava comigo, também lá? Cantava. E aí, quando eu ia cantar, um pouco antes eu tinha tido uma crise enorme de ansiedade, mas ninguém imaginava. Eu tinha rodado com meu marido a cidade toda para conseguir respirar, minha crise de ansiedade dava muita falta de ar. Então, as pessoas não sabiam, mas eu fazia uma capa de que estava bem, que estava feliz. Sim. Eu bebia todos os dias, né? Eu bebia álcool, né? Todos os dias. E então eu vivia aquela vida. Eu ia vivendo daquele jeito. E assim, depois de um tempo que eu vi que estava ficando algo, uma proporção muito grande, aí eu já falava em oração para Deus. Eu não sabia como que eu ia conseguir sair dali, porque ali era a minha fonte de renda, era do que eu vivia. E aí eu falei com o Senhor, Senhor, como que eu vou fazer? Que eu não via saída, sabe? E aí Deus encaminhou as coisas certas, as pessoas certas, e hoje a gente conseguiu. Só que eu saí do bar e continuei cantando. Eu aluguei o bar. Você, o ponto não era seu? É meu. É seu ainda hoje? É meu. Ah, tá. Então é seu. Você simplesmente não quero mais. Foi, aí eu vou encerrar. Aí alugou. Aluguei. E depois disso, e como foi para você conseguir ter esse descanso no coração? Porque até então lá era o sustento para a família de vocês. E como vocês conseguiram? Como você conseguiu lidar com a situação? Não, vou alugar. Vou deixar. A gente conseguiu alugar ele bem, né? A gente conseguiu alugar ele de uma forma boa e também o que eu costumo dizer, não importa, eu ganhava o triplo, né? Do que eu ganho hoje do aluguel. Mas eu não tinha paz no coração, não tinha paz de espírito. E não adianta você ganhar todo o dinheiro do mundo e você não ter paz. Então foi um alívio para mim. Adianta. Eu me sentia aliviada, essa é a verdade. Eu não quero dizer aqui que tudo que eu consegui foi através desse trabalho, foi através desse sustento. Sim, foi um lugar que, no momento certo, eu consegui organizar minha vida, as minhas coisas. Não vou renegar algo que foi do meu passado. Porém, quando eu saí dele, eu tive paz. Eu senti uma paz no coração. Houve descanso, sim, né? Mas a ansiedade, ela não me deixou, porque eu vim com sequelas, né? Eu vim com sequelas de tudo. E ela foi só piorando. Como eu não estava mais naquela agitação, sim, eu estava mais parada, eu comecei a sentir ela com mais intensidade. Foi aí, como perguntou, como que foi ter deixado lá alugado e começar a ter uma vida normal, tranquila. Sim. Comecei a me sentir incapaz, comecei a me sentir uma pessoa que não estava fazendo nada. Comecei a achar que eu estava encostada em casa, sendo que eu estava cuidando do meu filho, mas na minha cabeça eu era uma pessoa... Eu não estava trabalhando, não estava produzindo. Você precisava exercitar alguma área, alguma coisa para que... Eu não estava produzindo. Para entender que não está saindo também de mim alguma coisa para casa. Isso também te deixava ruim? Muito, me deixava ruim. Eu continuei cantando, né? Ia cantando à noite. Não era pelo dinheiro, era para me sentir útil. Então, o seu canto depois daí, a sua profissão no canto, aconteceu somente para você sentir-se uma utilidade, sentir-se útil. Somente para isso. Eu estou fazendo algo. Porque o rendimento era pouquíssimo, era só mesmo para se sentir útil mesmo. E aí eu ia para cantar nos bares, aí sabe, antes de eu cantar, crise de ansiedade. Antes do carnaval, eu ia cantar no trio elétrico, crise de ansiedade. Eu andava com o aparelho de pressão do lado, eu andava para medir meus sinais vitais do lado, porque minha pressão aumentava, eu passava mal. E aí eu falei assim, caramba, o Senhor me tirou de onde eu pedi, eu consegui, e aí agora eu ainda continuo cantando? O que eu estou fazendo? Ei, Maria, deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa situação toda, a Maria externa era uma alegria e ninguém percebia nada. Era só o John que acompanhava. O John é minha mãe, meu pai, ninguém minha família. Imaginava, então, que aquela Maria estava passando por... Não, as pessoas de fora, não. Pânico, ansiedade, nada. Não, as pessoas de fora, não. Lembro uma vez uma amiga minha chegou lá em casa para tomar um café comigo, ela falou assim mesmo, o que está acontecendo contigo? A gente olha para ti, mas parece que tu não está aqui. Parece que tu está em outro lugar, o teu olho está, tipo... olhando para algum outro lugar, a minha cabeça não parava, era 24 horas pensando. É cansativo ter uma cabeça que não para. E a minha cabeça não parava.
E aí foi quando aconteceu toda a situação de eu vir para a igreja. Chegou no ponto bem interessante. Maria, como Cristo te ajudou em tudo isso? Como que você teve esse reencontro com Jesus? Eu entendi que eu precisava de Deus. Mas antes disso, o meu esposo vinha para a igreja e me convidava. Ele vinha, às vezes eu vinha, outras vezes eu não vinha, e ele vinha só. E aí teve o Setembro Amarelo aqui. Isso foi em que ano? Ano passado? Ano passado. Para ser bem resumido, mas teve bastante trajeto. Não vou ir hoje, eu não estou a fim de hoje, aí hoje eu vou, enfim. E eu com as ansiedades cada vez piores, as crises cada vez piores, parei de cantar, não aguentava mais cantar, então parei de cantar fora. E aí o meu esposo vinha, e aí no Setembro Amarelo ele veio no primeiro culto e chegou em casa e eu não quis ir, porque eu não estava me sentindo bem. E ele veio só. E aí ele me contou como é que foi, que era uma moça que tinha ansiedade, tal. Aí ele falou, bora domingo que vem, vamos domingo que vem, que pode ser que tu goste e tal. Aí eu falei, tá bom, então domingo que vem eu vou. Ele sempre me contava de domingo que vem eu vou. Só que a gente ia para Santarém. E a gente ia para Santarém no outro dia e só ia voltar domingo para ir pro culto. E eu ia fazer uma prova de medicina lá. Porque até então, a medicina ela sempre foi um sonho, desde criança. E eu achava muito, muito, muito distante, né? Por isso eu fiz o direito, nunca gostei, não era minha área mesmo. Sempre foi a área da saúde. Então eu ia fazer a faculdade lá para morar lá. Sim. Morar em Santarém. E aí fui nesse dia. A gente foi, chegou lá, eu tive a pior crise de ansiedade da minha vida. Eu fiz a prova, passei, mas a crise foi imensa. Dentro de um quarto de hotel, só eu e ele, achando que eu ia morrer. E eu passando mal e não conseguia respirar. Até que eu consegui dormir, depois de tomar calmante, dormi. Quando era no outro dia, no domingo, para vir embora para cá, para Altamira, eu tive uma crise no início da estrada. Antes de saindo ali, na Curuaúna, eu tive uma crise muito forte. Baixei o vidro do carro e falei que eu não conseguia respirar. Aí eu falei para ele me levar. Ele já sabia, né, então? Ele já estava... Me leva no hospital, amor, que eu tô morrendo. Me leva no hospital, eu não consigo respirar. Eu não vou conseguir ir para Altamira. Me leva para o hospital. Aí sempre ele me levava. Uau. Quando foi nesse dia, ele falou para mim assim, não, a gente não vai. Ele falou, a gente seguir não vai. Em frente. A gente vai para Altamira. Aí eu falei, não, tu não tá entendendo. Eu tô te falando que eu não tô bem, eu tô passando mal. Vamos para o hospital. Ele disse, não, eu vou te ajudar, mas eu vou te ajudar de outra forma. Não vai mais ser desse jeito. Uau. E aí a gente veio. Aí eu parei em Uruará, tomei Lexotan. Fiquei dopada até uma dose um pouquinho mais alta, né? Tomei remédio calmante pra ver na se veia. dava uma calmada. Cheguei meio sonolenta. Ele falou, agora se arruma que a gente vai para a igreja. Uau. Aí eu falei assim, tá bom, então bora, vamos. E aí quando eu cheguei lá na igreja nesse domingo, teve um outro testemunho muito impactante, um testemunho incrível. E igual eu falei para o pastor, não conseguia orar, não conseguia fazer nada, só conseguia chorar. E aí eu pedi para Deus de forma sincera, eu falei, Senhor, se o Senhor ajudou essa moça, me ajuda também, que eu preciso de ajuda. Eu preciso muito de ajuda. Era só o que eu conseguia falar. Sempre com as orações sinceras, né? E aí, quando eu saí do culto, a minha tia lá de Portugal me mandou uma mensagem, aquela que eu te falei que é pastora. Sim. Falou, minha filha, eu estava aqui falando com Deus e ele falou para mim, para você fazer a sua parte, que ele vai fazer a dele. Faça a sua parte, faça aquilo que você consegue fazer e deixa que o restante ele faz. Aí eu continuei, comecei a tomar medicação, faço tratamento, tá, gente? É muito importante você fazer um tratamento físico e espiritual. Eu fui atrás de uma psiquiatra, hoje eu estou no desmame da medicação, mas eu passei um ano tomando essa medicação. Vim para a igreja, tive comunhão com Deus mesmo. Sim. Comecei a fazer exercício físico, comecei a fazer caminhada, fazer uma atividade física, e isso foi o que transformou a minha vida. Então, só algo muito importante para você que está em casa, para todos nós, ela veio para a igreja, né, teve essa nova conexão com Cristo, né, e como a tia dela falou, faça a sua parte que Deus está fazendo a dele. Então é muito importante que façamos a nossa parte, se é necessário ir no psiquiatra, ir no psicólogo, tomar remédio. Eu acredito muito fortemente que Deus ele deixou a medicina para que nós usufruamos disso também. É uma necessidade, né?
Então, se você tem isso, por favor, obedeça aos comandos que são dados e eu tenho certeza que isso tem ajudado. Você até hoje continua tomando as medicações? Continuo tomando, mas a já partir tá de na agora fase já vou começar a diminuir para parar. Sim. Se Deus quiser. E aí, na questão da prova que eu vou fazer, né, de medicina, não tinha nenhuma possibilidade de ter medicina aqui em Altamira, até então estava naquele negócio na justiça, porque só ficavam falando, né, vai ter, não vai ter. E aí, quando eu vim para a igreja, que eu falei com o Senhor, que eu pedi ajuda, eu fui no psiquiatra, comecei a tomar medicação, comecei a fazer a minha parte, aí ele começou a fazer a dele. Aí eu soube que abriu aqui a medicina e eu consegui fazer a prova aqui. Hoje você é estudante de medicina. Legal. Estou cursando o meu Parabéns. sonho. Estou realizando algo que realmente, que eu sei que é o sonho de muitas pessoas. Muita gente tem esse sonho, tem essa vontade. E eu creio que quem tem esse sonho, que vá atrás, que um dia vai conseguir realizar. Eu precisei de uma faculdade, eu precisei ter um sustento extra, algo para me manter hoje para poder conseguir fazer essa faculdade. Então, assim, muita gente consegue. E, Maria, hoje na igreja, como tem sido para você essa questão de estar envolvida? Você está hoje em grupo caseiro, discipulado, está em ministério. Conta para nós de uma maneira resumida como tudo isso tem te ajudado. Então, hoje eu tenho um grupo caseiro de casais lá na minha casa. Que Inclusive, bênção. fica a dica aí lá no Ibiza. A gente tem um grupo caseiro maravilhoso, assim, edificante para os casais mesmo. A gente troca ideia, a gente Já conversa. deixa um convite aí pro pessoal. Vão lá, visitem a gente, porque assim, é muito bom. Você saber que o seu esposo está andando com homens realmente de honra, que valorizam a família, que cuidam da família, isso é incrível, porque muda dentro de casa, tudo. Então, a gente tem um grupo caseiro que começou na casa lá da Bia e aí agora veio para minha casa. E eu tô no Ministério Kids e eu tô no Ministério de Louvor agora. Também muito feliz, muito realizada por estar fazendo a obra, por estar aqui para Jesus. Glória a Deus. Eu esperei um espaço grande para poder entrar no Ministério de Louvor, para eu poder entender que a responsabilidade é imensa aqui, porque é muito diferente. É algo totalmente diferente daquilo que eu vivia, porque agora eu tô tendo que ser instrumento de Deus na vida de pessoas que estão aqui. Então é algo muito, muito sério. E está sendo uma bênção, assim, a minha vida. Graças a Deus, o Senhor, eu voltou a alegria daquela pessoa, daquela criança que sempre foi alegre. Hoje eu sou uma pessoa alegre, hoje eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, eu tenho a minha família. Enfim, Deus transformou realmente a minha vida. É claro que a gente tem problemas como todo mundo, tem dificuldades como todo mundo, ninguém vai fazer aqui uma vida de margarina. Sim. Mas as dificuldades com o Senhor é muito mais fácil da gente conseguir lidar. A gente tem uma sabedoria maior, uma sabedoria espiritual maior e se torna muito mais tranquilo passar pelas dificuldades. E agora, deixa para nós aí, para quem está nos assistindo, um recado para quem está passando por um momento difícil e o que você diria para essas pessoas para que elas possam ser conduzidas a Cristo? Um recadinho. Então, para essas pessoas que estão passando, primeiramente eu gostaria de dizer que se eu conseguir, você também consegue. Porque eu achava que não tinha jeito, eu achava que eu não ia conseguir, a minha vida estava totalmente perdida, eu estava me sentindo perdida no mundo. Mesmo tendo tudo que eu queria, eu me sentia uma pessoa perdida no mundo. Então, se eu conseguir, você também consegue. Busque a Deus, pede ajuda, seja específico em oração. Não ore simplesmente, Senhor, me abençoe em tudo, me guarde. Não, seja específico naquilo que você quer. Fale sobre a sua saúde mental com Ele. Fale sobre aquilo que você está passando. Busque a Deus, busque tratamento, busque ajuda. Não tente vencer isso sozinho, porque você não consegue sozinho. A gente precisa de pessoas, a gente precisa do Senhor. E esse é meu conselho. Tratamento físico, mental e espiritual. E gerar testemunho dói. Então, se está doendo agora é porque você está gerando um testemunho para outras pessoas lá na frente. Glória a Deus. E Maria, só para a gente chegar para finalizar, você fez o Águas Vivas, não foi? Teve o programa Águas Vivas e questão do discipulado. Conta assim para nós um pouquinho, qual foi a importância deles? Qual tem sido a importância tanto do Águas Vivas quanto do discipulado na sua vida? Você está passando por discipulado? Sim, eu tenho minha discipuladora, né, que é do grupo de casais comigo, que é a Andressa, e eu fiz o Águas Vivas, né?
E engraçado, eu tenho a discipuladora Andressa, mas eu tenho várias discipuladoras aqui na igreja, Sim. porque a gente, é sempre assim, né? A gente As vai pessoas que conversando, nos ajudam. isso, vai conversando com uma, com outra. E eu fiz o Águas Vivas, e o Águas Vivas, ele foi uma mudança, assim, realmente. Cara, tudo que me falavam, Karine, assim, eu dizia assim, cara, esse pessoal exagera, não é possível. É demais, É não demais, é tudo não tem isso, como. não. Mas, cara, tu começa assim, eu vim aqui no Águas Vivas pela ansiedade. E é isso que eu tô falando para vocês, dessa questão de criança aí, eu lembrei aqui no Águas Vivas. Então, assim, a gente vem por uma coisa que tá lá em cima e o Águas Vivas faz a gente ver a raiz de tudo aquilo que tá lá embaixo. Que a gente veio gradativamente até aquela situação que a gente chegou, sabe? Então, foi muito importante para mim passar pelo Águas Vivas. Eu consegui entender mais sobre a minha história de vida, o que pode ter ocasionado, quebrar ciclos, fazer diferente com meu filho, fazer diferente com as outras pessoas, poder melhorar cada vez mais. Eu estava deixando meu filho uma pessoa ansiosa, eu estava deixando meu filho uma pessoa medrosa, eu não fazia mais viagem de avião, eu não conseguia ter uma viagem em família com medo de tudo e de todos. E hoje eu penso em viajar, eu já viajei, eu marco viagem, eu quero aproveitar com a minha família e o meu filho hoje já não é mais aquela criança medrosa. Ele quer fazer uma coisa, eu aconselho ele, eu digo, vai filho, desce o tobogã, né? Incentivo. E antes eu era a primeira a reprimir. Então, muita coisa. O Águas Vivas foi um divisor mesmo, assim, para mim. Que muito bênção. importante. Que alegria. Então, como você viu aí, a Maria tem um testemunho muito lindo, né? E para deixar claro, ela falou que o esposo dela veio aqui ano passado e haviam testemunhos. Então, todo mês de setembro, na Vineyard Central, nós sabemos que existe a alusão do mês, que é o Setembro Amarelo, né? Que é o combate ao suicídio. E a nossa igreja leva muito a sério esse mês. E é um trabalho muito lindo. Toda sexta-feira do mês de setembro, nós temos o drive-thru de oração. Nós estamos em um ponto específico da cidade. Pessoas que passam de carro, de bicicleta, de moto, a pé, correndo, a gente ora, né? Por cada pessoa que para ali. E o interessante é que semana passada, quando estávamos lá nos preparando, né, para começar o drive-thru, foi muito interessante o que aconteceu. Um casal parou conosco, a gente ia colocar os cones ainda, os homens iam colocar os cones, nem tinham começado ainda, e um casal parou no carro. E eles falaram, ei, não vai ter oração hoje? É aqui, né? Eu falei assim, não, é aqui. É porque a gente quer oração, a gente está esperando já. Então, as pessoas estão sedentas e desejando, e eu acredito muito que isso é um passo de fé. Isso é algo em fé, né, que a pessoa está querendo Jesus ali. Então, e todos os domingos também nós temos algo muito especial aqui, que é o testemunho de uma pessoa que também passou por isso que a Maria passou. Inclusive, ela foi a nossa primeira convidada, né, no testemunho desse setembro. E tivemos uma outra semana passada e amanhã teremos mais um convidado no nosso culto, 17 horas e 19 horas. E a gente sabe que o que Deus está fazendo é algo muito poderoso. Maria, verdade. Você tem mais alguma coisa para falar para a gente? Não, só gostaria de agradecer mais uma vez por estar aqui, para a galera assistir, né? Porque eu falei muito mais coisa agora do que eu falei no podcast passado. Sim. Então, é isso. Estou muito feliz de poder estar participando e que Deus abençoe a vida de todo mundo. Maria, obrigada. Que Jesus te abençoe. Amém. Que você continue sendo essa tocha que é para levar o Evangelho de Jesus às pessoas e que sua voz continue sendo um instrumento de adoração para Jesus. E eu tenho certeza que muitas vidas serão alcançadas através da sua vida, da sua família. Amém? E para a gente finalizar, quer dar uma palhinha para nós no refrão da música que você cantou no domingo para a gente? Acho que tem gente que vai querer ouvir. Bora lá, vamos lá. Eu não te deixaria, nem por uma, nem por outra ovelhinha. Te fiz do tamanho e do jeito que eu queria. Não desista agora, eu tô com você. Eu tô com você, eu não te deixaria, nem por uma, nem por outra ovelhinha. Te fiz do tamanho e do jeito que eu queria. Não desista agora, eu tô com você. Eu tô com você. Yeah, yeah, yeah. Que bênção, Maria. Muito obrigada. Obrigada.
Jesus te abençoe. Amém. E obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Um grande abraço, até o próximo episódio.